Se liga, meu aluno, tudo bem contigo? Professor Thiago Vidal pintando mais uma vez para bater aquele papo esperto sobre direito administrativo. Olha para o quadro, porque hoje o recorte se dará em relação a controle administrativo, ou também pode aparecer como controle da administração. A gente, com o avançar do nosso bate-papo, vai percebendo aí quais são as nomenclaturas, ok? Então a ideia basicamente aqui é que nós consigamos enxergar quais são os poderes que existem dentro da República Federativa Brasileira, os chamados poderes estruturais, para que a gente consiga compreender o que é controle, qual é a sua abrangência, ok? Para que aí então nós possamos saber qual é o papel de cada um desses poderes, para só aí então, aí sim, a gente começar a entender um pouquinho de controle. Fechou? Então a gente vai construir um raciocínio bem tranquilo, tá? Para e passo, andando ali, para que a gente consiga aprender. Assistir uma vez já vai moer na hora da prova, vai arrebentar na hora da prova. Prometo para você, tá? Aprende uma vez, mas aprende de forma tranquila, que aí a gente grava a matéria e a gente pode assimilar outros conteúdos. Professor, qual que é a ideia de controle? Para quem é casado assim como eu, já tem mais ou menos a ideia do que é controle, o que significa controle. É só pensar na dona onça, que é quem sempre manda em casa. Amor, eu vou jogar bola. Não, não vai, tem filho para criar. Amor, eu vou sair tomar uma. Não, não vai, você tem que limpar a casa. A ideia de controle nada mais é o que? Do que capacidade de fiscalização. São ferramentas utilizadas para que a gente consiga delimitar a atuação de cada um desses poderes estruturais que a gente vai falar aqui, ok? Então, olha só, se liga, vou jogar aí na telinha para vocês. A ideia do controle da administração pública, controle administrativo, é pautada no princípio da indisponibilidade do interesse público. A administração só pode atuar visando a proteção dos interesses da coletividade. E a própria legislação é que define as competências dos agentes públicos e limita o seu exercício. Dessa forma, o controle da administração estuda instrumentos jurídicos de fiscalização sobre a atuação dos agentes, órgãos e entidades que integram a administração. Então, olha só, quando a gente pensa em administração pública, ok? A gente tem que pensar numa estrutura, legal? Vamos pegar como exemplo aqui uma autarquia. Uma autarquia, ok? Você bem sabe, meu querido aluno, que uma autarquia é a pessoa jurídica de direito público dotada de personalidade jurídica, que é criada através de lei, pelo instrumento da descentralização, e ela tem por função o quê? Desempenhar atividades típicas do Estado. Legal? Pensa numa autarquia conhecida, o INSS ou o IBAMA, que são duas autarquias bem famosas. Joia? Dentro dessa autarquia, nós conseguimos enxergar várias outras estruturas menores, dotadas de desprovidas, melhor dizendo, de personalidade jurídica, porque integram uma mesma pessoa jurídica. Joia? São chamados órgãos públicos. A ideia de hierarquia que prevalece dentro de uma mesma pessoa jurídica é justamente uma das ferramentas para o exercício do controle da administração pública. Estou esquematizando só para você começar a pegar no tranco, porque a ideia aqui é, com o avançar do bate-papo, nós vamos vendo quais são as classificações, as formas que este controle é exercido. Mas a título ilustrativo, dentro de uma mesma pessoa jurídica, existe a chamada relação de hierarquia. Quem está no topo manda, quem está lá embaixo obedece. A ideia de você possibilitar os órgãos independentes, autônomos, enfim, qualquer que seja a nomenclatura, de fiscalizar, de comandar, de dar ordens, ok?
está pautada justamente em relação à possibilidade de controle da administração pública. E quando eu falo controle de administração pública, leia-se controle em relação a todos os seus poderes, tá? A gente sempre foca mais no poder executivo, mas a gente vai esmiuçar a ideia do controle do poder legislativo e do judiciário também, beleza? Então, só a título de exemplo, para que você consiga enxergar que essa estrutura existe uma relação de controle. Quer ver só? Outra forma de exercício de controle da administração pública, vamos supor que nós tenhamos aqui o Tião, joia? Quem é o Tião, professor? Tião é um particular, ok? Que vai exercitar o direito de petição ou vai interpor um recurso de uma decisão proferida em sede da administração pública. Sei lá, o INSS aplicou, cancelou um benefício do Tião, o Tião não ficou satisfeito, o que ele fez? Vai virar para a pessoa jurídica e vai apresentar o quê? Um recurso. Recurso, professor? Sim. Perceba, o recurso também pode ser visto como uma forma de controle em relação aos atos praticados pela pessoa jurídica de direito público, que eu dei o exemplo aqui do INSS. Tá ok? Então a ideia é exatamente essa. Você conferir ferramentas, como está aqui no material, instrumentos jurídicos aptos a controlar, a limitar a atuação dos poderes. Seja o poder executivo, seja ele o poder judiciário ou o próprio poder legislativo. Ah, mas professor, eu já ouvi falar que é o poder legislativo que principalmente desempenha controle? Sim, mas a gente vai ver que todos os poderes acabam uns controlando os outros, tá bom? Mas a ideia basicamente é essa. A gente vai ver uma série de relações que envolvem instrumentos jurídicos aptos à fiscalização, ao controle, à limitação desses poderes. Relação de hierarquia é um exemplo, possibilidade de recurso, direito de petição é outro exemplo, só para ilustrar, para que você comece a pegar e engrenar o raciocínio em relação ao tema. Fechado? Tranquilo? Beleza, professor? Então vem comigo aqui no material. Porque se a gente já sabe o que significa controle, agora a gente vai ver como que se dá a sua abrangência. Beleza? Toda administração pública, seja direta ou indireta, e ainda qualquer pessoa, física ou jurídica, que guarde, arrecade, gerencie, administre ou utilize dinheiro público, estará sujeita ao controle da administração pública. É exatamente essa a regra que a gente extrai dos artigos 70 e seguintes da Constituição. Então se liga, falou em estrutura da administração pública, seja ela direta ou indireta, não tem nem dúvida. Existe possibilidade de controle. Só que em relação a todas as outras pessoas jurídicas, mesmo que não façam parte da administração pública, mas que de alguma forma mexam com dinheiro público, perfeito? É possível a realização, o desempenho do chamado controle da administração. É muito comum vocês ouvirem falar aí no TCU, Tribunal de Contas da União, ou tem TCE, Tribunal de Contas dos Estados, em alguns municípios grandes também tem, que é o caso de São Paulo, capital. Falou em TCU, TCE, TCM, o pessoal já arrepia o pelo. Por quê? Porque a ideia, uma das funções, né, desse órgão que é um auxiliar do Poder Legislativo é exatamente o desempenho de controle da administração pública. Artigos 70 até o 75 da Constituição. Fechou? Então percebam, a ideia aqui não se resume, tá? E vamos esquematizar isso para não esquecer, a questão da abrangência somente em relação às estruturas da administração. Então se liga, quando a gente fala em abrangência do que, professor? Do controle. A gente enxerga quem? A administração pública, obviamente, e quando a gente fala em administração pública, leia-se a administração direta e a administração indireta, ok?
incluem-se aí pessoas jurídicas de direito privado, muita gente erra esse tipo de questão, melzinho na chupeta. Sociedades de economia mista, empresas públicas, são pessoas jurídicas de direito privado. Ah, então elas não se sujeitam ao controle do TCU? Uma ova! Faz parte da administração pública, tem controle da administração. Joia? Só que além da administração pública, quem que a gente coloca aqui nesse balaio? Qualquer pessoa, ok? Seja ela física ou ainda pessoa jurídica, desde que envolva dinheiro público, ok? Falou em dinheiro público, obviamente, se é público é porque é do povo, ok? A ideia de dinheiro público pressupõe justamente possibilidade do exercício de controle. Tranquilo? Beleza. Vem comigo então, bora avançar. Além da abrangência, tá, em relação a todas essas pessoas, nós não podemos esquecer da famosíssima, da famigerada OAB. Beleza? Por que da OAB, professor? Porque ela é muito discutida, tá? Via de regra, os conselhos de classe, eles têm natureza jurídica de autarquia, perfeito? Só que a OAB não. A Ordem dos Advogados Brasileiros, ela é diferentona. Ela é tratada como uma instituição sui generis. O que é isso, professor? Uma instituição única, que não se submete às regras das autarquias comuns, dos demais conselhos de classe, tá? Então tem conselho lá da engenharia, conselho da arquitetura e urbanismo, tem conselho da odontologia, da medicina, todos possuem natureza jurídica de autarquia. A OAB, que é o conselho de classe dos advogados, ela é diferentona. Então apareceu sui generis, significa que possuem características especiais. E olha só como o tema é relevante. Vem comigo. Para o STF, para a nossa Suprema Corte, é considerada sui generis, ou seja, não faz parte da administração e, portanto, não está sujeito a qualquer tipo de controle, tá? Só que para o TCU, já houve manifestação lá no ano de 2018, no sentido de que a OAB deve se submeter ao controle da administração. Perfeito? Então, aqui a gente tem uma discussão muito ferrenha. Se a OAB poderia se sujeitar ou não ao controle, principalmente do Tribunal de Contas da União. Ok? Nós tivemos um julgado lá do STF que fala que não. Mas o entendimento do TCU, obviamente, que é o órgão responsável pelo exercício do controle, fala que sim. Bacana? Pô, beleza, professor, então eu já peguei o bizu. A ideia do controle, a sua abrangência, a quem sofre o controle. Agora a gente precisa enxergar quais são os poderes, legal, estruturais, para que a gente consiga compreender quais são as funções típicas e atípicas, porque a gente vai desenrolar a questão da classificação das formas de controle. Então, quando a gente pensa na República Federativa do Brasil, vamos colocar aqui, ó, República Federativa Brasileira. Legal? A gente consegue enxergar três poderes, que são poderes estruturais, ok? Nós temos lá o chamado poder judiciário. Nós temos o chamado poder legislativo. E aí nós temos o chamado poder executivo, ok? Eu sei, antes de você me xingar aí, professor, isso é matéria de direito constitucional. Negativo. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário também são estudados dentro da administração, dentro do direito administrativo. Legal? Então a ótica dada em constitucional pode ser um pouquinho diferente, mas a ideia básica é a mesma.
São poderes estruturais porque fundamentam, são pilares da República Federativa Brasileira. Diferentemente daqueles poderes administrativos. Não vai confundir. Poder estrutural com poder instrumental. Poder instrumental quais são, professor? Poder disciplinar, hierárquico, regulamentar, poder de polícia, são instrumentos conferidos à administração para que ela consiga desempenhar suas atividades. Aqui não, nós temos poderes estruturais. Fechado? Beleza, professor, qual que é a ideia desses poderes? É que cada um desempenha uma função específica, a chamada função típica para o qual ele foi criado. Se eu te pergunto, para que serve poder judiciário? Você vai me responder o seguinte, o judiciário, ele julga, ok? Judiciário julga, ou seja, aplica a lei ao caso concreto. Joia? Caso concreto. Não há inovação no ordenamento jurídico. Pega uma lei que existe, olha para o fato, quem é da área do direito sabe muito bem quando vai fazer petição, né? Dos fatos, do direito e dos pedidos. Você mostra os fatos, o juiz aplica o direito. Essa é a ideia do exercício da função típica do Poder Judiciário. Já quando a gente fala em poder legislativo, para que serve o poder legislativo, professor? Ele serve para elaborar leis. Elaborar leis. Ok? Elaborar leis. A ideia de elaboração legislativa, né, pode aparecer na sua prova. Capacidade legiferante. Olha só. Capacidade legiferante, professor. Sim, possibilidade de fazer a lei. Capacidade legiferante. Ferante. Às vezes aparecem uns palavrões aí que é só tratar como sinônimo que a gente mata. Função típica do poder legislativo, elaborar leis, capacidade legiferante, inovação no ordenamento jurídico. Ao passo que o poder executivo, cabe o quê? Qual que é a função típica do executivo? Administrar, ok? Administrar. Ou também executar. Executar. Joia? Então, olha só. Tá no esqueminha aí para você, de forma bem didática, bem tranquila, cada uma das funções típicas de determinado poder. A ideia é cada um no seu quadrado, ok? São poderes independentes e harmônicos entre si. É o que preceitua a Constituição. Cada qual no seu quadrado, cada um tem sua função. Perfeito? Só que, vez ou outra, um poder dá pitaco no outro. Como assim, professor, um poder dá pitaco no outro? Um poder faz, às vezes, do outro. Atua desempenhando funções que não são tipicamente sua, mas sim de outros poderes. Professor, como assim? O poder judiciário, ele pode fazer lei? Dentro do seu âmbito, do âmbito do poder judiciário, ele pode elaborar portarias, por exemplo, para regulamentos, né? Para descrever ali as suas funções, como que vai se dar a repartição das atividades, os horários, enfim. Da mesma forma, o poder legislativo, ok? Ele tem capacidade de julgar, dependendo, né, o crime de responsabilidade praticado pelo presidente, quem julga? Poder legislativo. Olha só que interessante. E o executivo também, às vezes, faz as funções típicas de outros poderes. Quando o executivo, chefe do executivo, ele edita uma medida provisória. Ele está, em tese, entre aspas, fazendo o quê? Legislando. O que eu quero que você perceba? É que mesmo cada um dos poderes, tendo suas funções típicas, eles também desempenham as chamadas funções atípicas, que nada mais são do que atribuições em relação a outros poderes, funções desempenhadas principalmente por outros poderes, ok? E por que isso acontece, professor?
justamente, e aí a gente volta no início do nosso bate-papo, e a gente chega onde? Na ideia de controle administrativo, controle da administração pública. Por quê? Porque se cada um no seu quadrado, mas existe possibilidade do exercício das funções atípicas, vocês conseguem perceber que existe um equilíbrio entre esses poderes? É a chamada teoria dos freios e contrapesos. Se você permitisse uma função, ou várias funções em relação a somente um desses poderes, o que ia acontecer? Haver um desequilíbrio. Estaria ferida de morte a harmonia entre os poderes da República Federativa. Legal? Então, basicamente, a ideia é que cada um tem a sua função específica, chamada de função típica, que eu esquematizei aqui no quadro para vocês, mas, vez ou outra, desempenhem atividades de forma atípica. Por exemplo, mais um exemplo, o poder judiciário, quando que ele administra, professor? Imaginemos que o Tribunal de Justiça de determinado estado tenha realizado concurso para provimento do cargo da magistratura. Ele vai ter que se organizar internamente para que ele consiga o quê? Elaborar a prova, banca examinadora, local de prova, pessoas para corrigirem essas provas, beleza? A ideia é o quê? Do Poder Judiciário administrando. Show de bola? Fechou? É exatamente com base nessa estrutura, nas chamadas funções típicas e atípicas, que a gente enxerga o chamado sistema de freios e contrapesos, que é o que vigora dentro do nosso sistema brasileiro. Fechado? Vem comigo então aqui, ó. É exatamente o que eu coloquei no material para vocês, tá? Cada poder, os poderes estruturais, tem suas funções típicas e atípicas, bem como o sistema de freios e contrapesos, que tornam esses poderes interdependentes e separados para melhor compreensão do tema de controle. São considerados poderes, já está esquematizadinho, só para relembrar, executivo, legislativo e judiciário, ok? Faz a ressalva aí, não confunde com poderes instrumentais, chamados poderes administrativos, tá? São ferramentas, na verdade, que viabilizam aí a atividade, o desempenho da atividade da administração. Então, olha só, o executivo, ele administra, executa, decide administrativamente, ok? Essa é a função típica. Função atípica, ele julga processo administrativo, legisla através de medida provisória. Tá? E aí lembre-se que o Poder Executivo, embora desempenhe funções atípicas, não tem capacidade de fazer coisa julgada, tampouco criar leis em estrito senso. Poder Legislativo, a gente já sabe que tem capacidade, função típica de criar leis, capacidade legiferante, mas também, vez ou outra, administra. O exemplo da mesa diretora de uma assembleia, vez ou outra julga crimes de responsabilidade das autoridades. Mais uma vez, faço a ressalva, Poder Executivo também não faz coisa julgada. Por quê? Porque quem faz coisa julgada é esse camarada aqui, ó. Coisa julgada formal e material, só Poder Judiciário, que tem por função típica exatamente julgar, ok? Pode desempenhar também funções atípicas, de administração ou de legislação, mas é ele quem faz coisa julgada, material e formal. Qual que é a base constitucional, professor? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição de 1988, tá? Então se liga, quem faz coisa julgada definitiva, somente Poder Judiciário. Fechou? Tranquilo? Bora avançar então? Olha só, já chegando aí a nossa parte final do bate-papo, a gente vai começar a ver classificação, tá? A gente vai iniciar o tema de classificação, são várias. Meu querido aluno, sempre que eu falo em classificação, gera um certo receio, por quê? Porque classificação depende da doutrina. Então é óbvio que se eu fosse trazer todas as classificações de todos os livros, seria só estudar a classificação. Isso seria no direito administrativo, no penal, constitucional. Então foca no que é importante. Legal?
com as classificações trazidas e abordadas aqui no nosso bate-papo, você já vai cobrir uma grande parte de questões. Arrisco dizer aí que mais de 95% das questões com a classificação que usualmente a gente conhece que as bancas adotam. Fechou? Então vem aqui comigo. Em relação primeiro ao momento, tá? Essa é a primeira classificação. E aqui é bem simples. É o momento em que é desempenhado o controle. Joia? Quando ele é um controle prévio, quando é exercido antes do início da prática ou da conclusão do ato administrativo, sendo requisito de validade ou a produção de efeitos do ato. Por exemplo, Senado autoriza a União a contrair um empréstimo. Então, olha só, Senado falando para a União, para o Executivo. Senado, está aqui no Legislativo, fala, ó, Executivo, você vai poder contratar empréstimo, beleza? Por quê? Dependendo, preenchendo os requisitos, você pode. Se não tivesse preenchido, você não poderia. Percebam que é uma espécie de ingerência do Legislativo em relação ao Executivo. Fechou? Dentro da própria administração também existe controle prévio, ok? A administração pública ela quer contratar com um particular através de licitação e ela vai pedir uma série de licenças ambientais. Perceba, o licenciamento ambiental você tem que preencher uma série de características antes mesmo da realização de determinada obra. Legal? É um controle dentro do âmbito da própria administração feito antes da prática da contratação do serviço, da realização da obra. Fechou? Ele também pode ser concomitante, se liga aí, ó, que é exercido durante a realização do ato. São exemplos, fiscalizações, auditorias, acompanhamentos de corregedorias, etc. Exemplo corriqueiro, dentro do Poder Judiciário, falou em corregedoria, eles até arrepiam pelo. Né? A delegacia de polícia também, a minha delegacia está passando por corregedoria. Dentro da própria estrutura do poder, existem uma série de mecanismos de controles para ver se as metas estão sendo atingidas, as atividades sendo desempenhadas a contento, ok? O desempenho dos agentes públicos que integram aqueles quadros da administração. Então a ideia é que ele possa ser feito de forma concomitante. Outro exemplo, fiscalização para realização de obras públicas. A administração pública contrato particular fala, ó, vou mandar fiscal aí, eu toda semana 2 ou 3 fiscais vão aí ver como é que está o andamento da obra. É o quê? Um controle concomitante. E por fim, raciocínio aí indutivo, né? O controle posterior, ou também chamado de a posteriori, que é feito após o ato, sendo para corrigi-lo, revogá-lo, anulá-lo, atestar a validade, entre outros. E aí trouxe o exemplo, a homologação de licitação, né? Passadas as fases, a gente chega no momento de homologação da licitação, que nada mais é do que a validação de todas as etapas anteriores. Perfeito? Legal? Então essa primeira forma de controle leva em consideração o quê? Ao momento. E a gente tem uma segunda classificação, que é quanto à iniciativa, ok? A gente chama ali, divide em duas espécies, né, que é o chamado controle de ofício, que é aquele que não necessita da provocação da parte interessada, ou seja, é iniciado pela própria administração pública, baseado na autotutela administrativa, e o controle provocado, que depende da iniciativa da parte interessada, que procura o órgão ou autoridade para que se inicie o controle, tal qual em uma denúncia, por exemplo. Então, olha só, controle de ofício, ninguém precisa solicitar. Se a própria administração pública, o Poder Executivo, percebeu que praticou um ato administrativo eivado de vício, o que a administração pública tem o dever de fazer? Anular esse ato. Joia? Pautado na ideia da autotutela, ela mesma tem capacidade de exercitar esse tipo de controle. Só que, vez ou outra, é preciso o quê? Que você provoque a autoridade, o órgão ou o poder. Exemplo, se eu falo que o Poder Judiciário pode controlar atos praticados pelo Poder Executivo, sob análise de legalidade, de legitimidade, essa informação está correta. Então, se eu tenho uma decisão emanada lá em sede de administração pública, ela pode ser revista pelo Judiciário. Pode.
Só que o judiciário só pode fazer análise de legalidade, de legitimidade, quando provocado. Perfeito? Mesma coisa. Perceba, um controle em relação de um poder em relação ao outro. Mas eu posso dar outro exemplo, dentro do próprio administração pública, que foi o que eu falei ainda cedo, a questão do recurso. Tá? Você não está satisfeito com a decisão proferida em sede administrativa. Você vai lá, cutuca a administração e fala, ó, recurso, quero apelar, quero recorrer para a instância superior, enfim, porque não estou satisfeito com essa decisão. Fechado? Legal? Então, olha só, para a gente resumir, a gente iniciou a análise do controle administrativo, chamado controle da administração pública, vimos seu conceito, o âmbito de abrangência e principalmente quais são as funções típicas e atípicas que eu esquematizei aí no quadro para você ficar ligado, conseguir enxergar onde estamos na matéria. Fechado? Então a ideia desse nosso bate-papo era exatamente essa, trazer aspectos introdutórios sobre o chamado controle da administração pública. Espero que você tenha curtido, um grande abraço e até a próxima.